O romance Lucíula, de José de Alencar, publicado em 1862, passa-se no Rio de Janeiro do século XIX, durante a ascensão da burguesia. O livro retrata a vida urbana da época e critica os costumes da sociedade brasileira, aonde a mulher deveria ser pura e o homem ser cortês. A história conta a paixão entre Paulo, um jovem advogado, e Lúcia, uma cortesã, e explora os conflitos internos de Paulo entre os seus sentimentos por Lúcia e as convenções sociais da época. José de Alencar foi um escritor romântico brasileiro que também foi político, advogado e jornalista. Lucíula faz parte do seu projeto Perfis de Mulher e foi alvo de ataques literários e linguísticos por retratar o câncer social da prostituição. Agora, um breve resumo da história para prosseguirmos com a parte psicológica do livro. O livro Lucíula narra a história de um rapaz provinciano de 25 anos chamado Paulo, onde ele vive um romance belo, porém desconcertante, com a jovem de 19 anos, Lúcia. Tudo se inicia no ano de 1855, quando Paulo decide viajar para o Rio de Janeiro em busca de um cargo na corte. Dias depois, ele e seu amigo de infância, Dr. Sá, se reencontram e marcam de ir à Festa da Glória, que era uma das poucas festas populares que a corte fazia. Nesta ocasião, Paulo e Sá encontram Lúcia, mulher delicada, mas com um coração valente e dedicado. E nisso, Paulo tem um amor à primeira vista com ela, aonde logo após começam a se encontrar mais e mais. Depois da festa, a personagem principal começa a visitar Lúcia em sua residência, a fim de a conhecê-la melhor e estabelecer uma relação amorosa entre os dois. Entretanto, um certo dia, uma estranha senhora aparece em sua casa, na qual Lúcia fica espantada, e Paulo, indignado e um tanto revoltado, até que quase resolve jogar sua carteira no rosto dessa ousada mulher por conta de uma brincadeira de mau gosto que ela fez com ele. Alguns dias depois de tal ocorrido, Paulo vai ao teatro lírico na companhia de Lúcia, onde ele encontra um conhecido seu, do qual não se recorda o nome, então o chama de Cunha. Esse homem conta a Paulo que já saiu uma vez com Lúcia, mas não valeu a pena porque ela o abandonou no dia seguinte por conta de que o rapaz já era casado com outra mulher, e por isso Lúcia o deixou. Durante essa conversa entre Paulo e Cunha, o provinciano percebe uma drástica mudança de reação no rosto de Lúcia, que era modesto e singelo, e de repente mudou para uma expressão mais ríspida e incisiva. Após isso, ela sai do teatro, mas avisa a Paulo de que iria num encontro nos aposentos de Sá, no qual vão juntos. Na casa de seu amigo, Paulo conversa com alguns membros do encontro, sendo eles Sr. Couto e Sr. Rochinha, um senhor de idade que escondia sua velhice com roupas e acessórios caríssimos, e um jovem de 17 anos que parecia estar à beira da morte de tão mal disposto que estava, respectivamente. Após a conversa, Paulo e companhia ceiam e se divertem, todos juntos e embriagados. Horas depois, Paulo decide sair um pouco da casa de Sá para tomar um ar. Então, acabaram puxando assunto sobre os quadros da casa, que mostravam imagens de mulheres desnudas. Sá acabou utilizando Lucila como um exemplo. Ela acabou cedendo ao desejo dele e subiu à mesa embriagada, imitando as poses das artistas. Paulo ficou irritado com a situação e acabou saindo para tomar um ar. Depois, quando a consciência bateu em Lucila, ela foi atrás de Paulo, lá fora, mas não o achou. Ela senta pensativa em um banco e Paulo aproxima-se dela. Ela chora no colo de Paulo, se arrependendo do que fez. Ela pergunta se, mesmo sendo desse jeito, ainda Paulo iria amar. E nesse momento, Paulo confessa seu amor a ela e propõe que os dois ficassem juntos. Ela fica ainda muito relutante a isso, por conta de todo o seu passado e ainda se envergonhar do que ela acabou de fazer. Mas Paulo dá a ideia de fingir que nunca se conheceram e que ele a veria como a viu no primeiro dia. Então, após isso, Paulo começa a frequentar mais a casa de Lucia, desvendando pouco a pouco os mistérios que rondavam Lucia. Após alguns dias, Paulo acaba se encontrando com Sá. Sá o questiona por que saíram tão cedo e o que estava acontecendo entre ele e Lucia.
Paulo acaba contando o que está acontecendo e Sal adverte, contando os perigos de sair com uma cortesã e que como o seu amor poderia ser perigoso e volátil. Paulo se encontra com Lúcia na calada da noite. Ela estava se arrumando para ir ao baile com Couto. Porém, Lúcia decidiu não ir mais, para poder ficar com Paulo. Então, Paulo convence ela a ir. Paulo vai ao baile e conversa com Nina. Convida ela para sair depois do baile e, por conta disso, deixa Lúcia com muitos ciúmes. Após uma longa noite, Lúcia sai do baile com Couto, o que deixa Paulo frustrado. Ele sai com Rochinha e conversam um pouco sobre Lúcia. Após acordar, Paulo se lembra que não tinha saído com Nina, o que faz ele ir à sua casa para pedir desculpas. Ao chegar lá, Nina não parecia muito zangada. Ela conta que Paulo a presenteou com uma caixa de joia. Paulo reconhece com as joias da Lúcia e vai correndo até sua casa. Lá ele a encontra com as roupas destruídas, e eles têm uma breve briga. Após isso, eles têm outras brigas, o que leva a Paulo a buscar outra mulher para substituir Lúcia. Depois de um tempo, ele acaba fazendo as pazes com ela. Então ela conta a ele um pouco sobre sua infância e pergunta sobre os objetivos futuros de Paulo. Lúcia acaba ficando doente, e depois de mais algumas discussões com ela, Paulo quebra os laços com Lúcia. Depois de um tempo, Paulo se encontra com Lúcia, onde ela pede que eles saiam juntos. Então Paulo aceita. Ao voltar para casa, ele encontra tudo bem arrumado e ao ir à cozinha, encontra com Lúcia, e eles acabam se reconsiderando. Eles comem um banquete e Paulo leva a Lúcia para casa, onde ele percebe que ela adotou um estilo mais simples. Lúcia conta um pouco mais sobre sua infância, e depois acaba dormindo e Paulo então volta para sua casa. Lúcia, sentindo que seu tempo está acabando, decide revelar a Paulo os detalhes do seu passado doloroso. Ela conta que anos antes sua família inteira morreu numa epidemia de febre amarela e que, desamparado e sem recursos, foi obrigado à vida de cortesã para sobreviver. A Lúcia se abre sobre o peso da vergonha e do arrependimento que carrega em relação a essa decisão. Paulo ouve a história de Lúcia com compaixão e reitera seu amor por ela, apesar do seu passado. Lúcia, acreditando que Paulo merece algo muito melhor e mais puro do que ela, tenta afastá-lo, mas Paulo se recusa a deixá-la ir e promete ficar ao seu lado, demonstrando seu amor incondicional. A saúde de Lucy então começa a deteriorar rapidamente. Ela sofre de doenças contraídas ao longo de todos esses anos e agravadas pelo desgaste físico e emocional da sua vida interior. Paulo então se dedica a cuidar dela com todo o carinho e atenção, tentando aliviar pelo menos um pouco o sofrimento dela. Ele permanece ao lado de Lucia, oferecendo conforto e apoio. E Lucia, em seus momentos de fraqueza, reflete sobre toda a sua vida e busca perdão. Ela encontra um alívio e paz interior através do amor e a devoção de Paulo. A presença constante e cuidado do Paulo confortam e proporcionam-lhe momentos de felicidade, mesmo em meio à dor da doença. Eventualmente, Lucia sucumbe a sua doença. Sua morte é descrita de maneira comovente, destacando a intensidade do seu sofrimento e a profundidade do amor que ela sente por Paulo. Paulo fica devastado com a perda, mas mantém vivas as memórias de Lucia. Ele reflete sobre a pureza de seu coração, o impacto transformador que ela teve em sua vida. Então, após a morte de Lucia, Paulo compartilha a história com um amigo, contando como conheceu Lucia, os desafios que enfrentaram juntos e como o amor dele transcendeu as adversidades. A história termina com Paulo valorizando as lembranças de Lucia e reconhecendo a transformação que o amor verdadeiro trouxe para sua vida. Dado o resumo, agora uma análise da parte psicológica do livro. Lúcia, cujo verdadeiro nome é Maria da Glória, é uma personagem de enorme complexidade psicológica. Ela vive uma vida dupla como cortesã, mas por trás de sua fachada glamurosa esconde uma mulher atormentada por um passado trágico e escolhas difíceis. Lúcia é uma mulher que carrega consigo uma profunda sensação de culpa e um desejo constante de redenção. Sua história de vida levou a situações extremas e isso se reflete em sua personalidade. A tensão entre sua vida pública e seus sentimentos privados cria um retrato fascinante de uma pessoa lutando para reconciliar quem ela é com quem ela deseja ser.
Paulo, por outro lado, representa a figura do jovem ingênuo, idealista e moralmente rígido, que se vê atraído e repulsado pela dualidade de Lúcia. A jornada de Paulo é uma exploração de seus próprios preconceitos e a capacidade de empatia e redenção. No início, ele é incapaz de entender as complexidades da vida de Lúcia e tende a julgá-la de forma simplista. No entanto, ao longo da narrativa, Paulo enfrenta seus próprios conflitos internos e começa a questionar suas convicções morais. Sua relação com Lúcia desafia suas crenças mais profundas, forçando-o a crescer e a desenvolver uma nova compreensão da humanidade e da compaixão. Culpa e redenção. Um dos temas psicológicos centrais do livro é a culpa de Lúcia por seu passado e sua busca por redenção. Lúcia é uma personagem que luta constantemente contra seus demônios internos e tenta encontrar maneira de se perdoar. A culpa que ela sente é resultado das circunstâncias trágicas de sua vida e das escolhas que tem que fazer para sobreviver. Essa busca por redenção é o que a motiva e a atormenta ao mesmo tempo. Vejamos uma citação importante que ilustra esse conflito interno. Era a sombra do seu passado que a perseguia e a impedia de encontrar paz. Cada sorriso, cada olhar trazia consigo o peso de uma memória dolorosa. Amor e sacrifício. O amor entre Paulo e Lúcia é complexo e marcado por sacrifícios. O amor de Paulo por Lúcia desafia suas próprias crenças e valores, enquanto a Lúcia sacrifica sua própria felicidade para proteger Paulo. Esse relacionamento é uma verdadeira dança emocional, onde ambos os personagens precisam fazer concessões e enfrentar seus medos mais profundos. Paulo inicialmente vê Lúcia como um ser inferior, mas aos poucos ele começa a enxergá-la como uma mulher digna de amor e respeito. Lúcia, por sua vez, está disposta a abrir mão de sua própria felicidade para garantir que Paulo tenha um futuro melhor. Esse tema de sacrifício mútuo é essencial para entender a profundidade emocional dessa obra. Identidade e sociedade. A luta de Lúcia para manter sua identidade verdadeira oculta da sociedade revela muito sobre as pressões sociais e os julgamentos morais da época. No século XIX, a sociedade brasileira tinha normas rígidas sobre o comportamento e a moralidade, especialmente para as mulheres. Lúcia é uma das vítimas dessas normas e tenta navegar em um mundo que a condena por suas circunstâncias de vida. Vamos discutir como o contexto social e histórico do século XIX no Brasil influencia os dilemas psicológicos dos personagens. A hipocrisia e a rigidez da sociedade são refletidas na maneira como Lúcia é tratada e julgada. Isso adiciona uma camada extra de complexidade à sua psicologia. Conclusão. A importância do Império Islâmico reside na preservação e transmissão do conhecimento clássico, na promoção da cultura e inovação durante a Idade de Ouro Islâmica, na unificação e expansão do Islã, na influência duradoura na Europa e na formação de um legado cultural e religioso que persiste com mais de 1,8 bilhão de seguidores.